Já imaginou estar em um museu observando relíquias antigas e de repente tudo explodir? Não por uma bomba, mas por magia. É exatamente assim que começa a jornada de Carter e Sadie Kane no Museu Britânico. Eles eram dois irmãos vivendo vidas completamente separadas, se encontrando apenas 2 vezes por ano. Carter viajava o mundo com seu pai, um famoso egiptólogo, o Dr. Julius Kane. Já Sadie vivia em Londres, com seus avós, sentindo-se abandonada pelo próprio pai. Eles achavam que eram apenas crianças normais, com uma família um pouco complicada. Mal sabiam eles que o sangue que corria em suas veias carregava um legado de poder inimaginável. Naquela noite fatídica no museu, o pai deles não estava lá para dar uma simples aula de história. Ele estava tentando um ritual perigoso, um ritual para libertar um deus antigo. E ele consegue, mas ao libertar Osíris, o deus do submundo, ele também liberta seus 4 irmãos: Ísis, Horus, Néftis, o mais perigoso de todos. Sete, o deus do caos e da destruição. Em meio ao caos, Sete aprisiona o Dr. Kane em um sarcófago dourado e o afunda na terra, desaparecendo em seguida. Carter e Sadie ficam sozinhos, confusos e apavorados. E é aí que o tio deles, Amos Kane, aparece para resgatá-los e revelar a verdade chocante sobre sua família. A verdade é que eles não são apenas Kane. Eles são descendentes de 2 das linhagens mais poderosas de toda a história do Egito. Pelo lado do pai, eles descendem de Narmer, o primeiro faraó que unificou o Alto e o Baixo Egito. E pelo lado da mãe, eles são herdeiros de ninguém menos que Ramsés, o Grande, um dos faraós mais lendários que já existiu. Esse sangue real, o sangue dos faraós, não é apenas um título nobre. É a chave para um poder extraordinário, é o que permite que eles façam algo que a maioria dos mortais consideraria impossível: hospedar os deuses do Egito. Isso mesmo, os deuses egípcios que conhecemos das aulas de história, como Horus, o deus com cabeça de falcão, e Ísis, a deusa da magia, não são apenas mitos. Eles são seres de pura energia, vindos de uma dimensão paralela chamada Duat. E para interagir com o nosso mundo, eles precisam de hospedeiros humanos. Mais especificamente, eles precisam de hospedeiros com o sangue dos faraós. Naquela noite no museu, quando o pai deles libertou os deuses, Carter se tornou o hospedeiro de Horus, o deus da guerra e da vingança, enquanto Sadie se tornou a hospedeira de Ísis, a deusa da magia e da proteção. De repente, eles não eram mais apenas 2 adolescentes. Eles eram recipientes de um poder divino, com vozes em suas cabeças e habilidades que não conseguiam controlar. E como se tudo isso não fosse complicado o suficiente, eles descobrem a existência da Casa da Vida. Imagine uma sociedade secreta de magos que existe há milênios, desde os tempos dos faraós. Seu único propósito é manter o equilíbrio no mundo, estudando o caminho dos deuses e protegendo a humanidade das forças do caos, personificadas pela serpente gigante Apophis. Os magos da Casa da Vida, chamados de escribas, veem a prática de hospedar deuses como uma abominação, a forma mais perigosa e instável de magia. Para eles, Carter e Sadie são uma ameaça que precisa ser neutralizada. Então, além de terem que aprender a lidar com os deuses em suas mentes e resgatar seu pai das garras de Sete, eles ainda precisam fugir da organização de magos mais poderosa do planeta. A magia que Carter e Sadie começam a descobrir é muito diferente do que você imagina. Não se trata de acenar uma varinha e dizer palavras mágicas. A magia egípcia é visceral, poderosa e está conectada ao mundo ao nosso redor. Esqueça a arqueologia comum, com pincéis e paz. A verdadeira arqueologia mágica envolve decifrar hieróglifos que brilham com poder, usar cajados que se transformam em cobras gigantes e amuletos que podem desviar de ataques mortais. Eles aprendem a abrir portais através de desenhos na areia, a invocar criaturas místicas do Duat e a usar o poder das palavras divinas para moldar a realidade. Cada feitiço é um risco, um teste de vontade e conhecimento. Um erro, e você pode se transformar em pó ou liberar algo muito pior. A jornada deles os leva por todo o mundo, de uma mansão mágica no Brooklyn que é maior por dentro do que por fora, até as pirâmides de Gizé, que escondem passagens secretas
para o mundo dos mortos. Eles navegam pelo rio Nilo, enfrentam demônios no deserto do Saara, e até mesmo viajam para a terra dos mortos para pedir conselhos ao deus Anubis. A cada passo, eles descobrem mais sobre o plano de Sete, usar o poder da tempestade vermelha para transformar a América do Norte em um vasto deserto, um novo reino sob seu domínio caótico. E a única coisa que está em seu caminho são dois irmãos que mal conseguem concordar sobre qual música ouvir, mas que agora precisam trabalhar juntos para salvar o mundo. A mitologia egípcia ganha vida de uma forma que você nunca viu. Os deuses não são figuras distantes e benevolentes. Eles têm personalidades fortes, egos enormes e seus próprios planos. Horus é impaciente e focado em vingança, sempre empurrando Carter para a batalha. Ísis é calculista e protetora, guiando Sade pelos complexos caminhos da magia. E eles encontram outros deuses pelo caminho, como Bastet, a deusa gata, que se torna uma protetora feroz para os irmãos. E Thoth, o deus do conhecimento, que é mais interessado em seus experimentos de laboratório do que em ajudar a salvar o mundo. Essa interação entre o divino e o humano é o coração da história. É sobre como Carter e Sade lutam para manter sua própria identidade, enquanto compartilham suas mentes e corpos com seres de poder cósmico. As crônicas dos Kane nos mostram um universo onde a história antiga não está morta e enterrada. Ela está viva, pulsando sob a superfície do nosso mundo moderno. Cada obelisco em uma grande cidade pode ser um portal. Cada hieróglifo em um museu pode conter um feitiço poderoso. Rick Riordan, o mesmo autor de Percy Jackson, constrói esse mundo com uma maestria incrível, misturando a ação de tirar o fôlego, humor inteligente e uma aula de mitologia que te prende do início ao fim. Você aprende sobre a criação do mundo segundo os egípcios, sobre a jornada da alma após a morte e sobre a eterna batalha entre Maat, a Ordem, e Sfete, o Caos. Essa não é apenas uma história sobre magia e deuses. É uma história sobre família, sobre dois irmãos, separados por circunstâncias trágicas, que precisam reaprender a confiar um no outro. Carter, o estudioso e cuidadoso. Sade, a rebelde e impulsiva. Suas diferenças são sua maior fraqueza, mas também sua maior força. Juntos, eles precisam equilibrar o poder de Horus e Ísis, o guerreiro e a maga, para terem uma chance contra Sete. Eles precisam aceitar o legado de sua família, não como uma maldição, mas como uma responsabilidade, a responsabilidade de proteger o mundo. E agora, a pergunta final é para você. Você já sentiu uma conexão estranha com histórias antigas? Já se perguntou se há mais no mundo do que os olhos podem ver? O sangue dos faraós correu por gerações, se espalhando pelo mundo. Quem sabe, talvez ele corra em suas veias também. Você está pronto para despertar esse poder, para decifrar os segredos da Casa da Vida e caminhar ao lado dos deuses? O mundo precisa de novos heróis para enfrentar as sombras que se aproximam. Se você ficou fascinado por este universo e quer aprender a dominar a magia dos antigos escribas, a desvendar os mistérios do Duat e a se preparar para a batalha contra o caos, então você precisa conhecer o nosso canal. Inscreva-se agora no Crônicas do Conhecimento, onde mergulhamos fundo nos segredos dos maiores universos da fantasia.